O voo 370 da Malásia foi um caso não solucionado que aconteceu em 2014. O grande avião Boeing 777, com destino à China, nunca chegou no local e simplesmente desapareceu, e nunca mais foi encontrado. Bem-vindo ao Acervo Virtual Geek. Se for novo por aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para mais notificações. O caso aconteceu no dia 8 de março de 2014, quando a rota aérea Malaysia Airlines 370 saiu de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China. A aeronave que realizava essa rota, levando 227 passageiros e 12 tripulantes, desapareceu dos radares após aproximadamente 1 hora de voo, enquanto sobrevoava o Golfo da Tailândia, no Mar da China. Porém, a história é mais complexa do que isso. Vamos partir então do começo. A aeronave que foi utilizada nesse voo era um Boeing 777. Essa seria a maior aeronave bimotora do mundo, também a mais popular comercializada, e considerada a mais segura das aviações. Entretanto, em 9 de agosto de 2012, essa mesma aeronave esteve envolvida em um acidente no aeroporto de Xangai, quando a extremidade de sua asa direita atingiu a cauda de um avião que estava parado na pista de taxiamento. Ninguém saiu ferido, mas devido à asa ter sido danificada, eles acabaram trocando algumas peças da asa do avião para sua melhoria. Lembrando que esse problema na asa aconteceu 2 anos antes do incidente da Malásia. Bom, voltando para o acontecimento principal, é importante falar que a Malaysia Airlines informou que a aeronave Boeing 777 passou por uma manutenção de rotina 10 dias antes do incidente, não tendo sido reportado nenhum problema. O avião estava equipado com 2 motores Rolls-Royce Trent 800, e a aeronave era quase nova, tendo tido apenas uns 12 anos de voo em sua trajetória ativa. Estamos então no dia 8 de março de 2014. Aproximadamente à 00:40 da noite, em horário local, o voo Malásia decola rumo a Pequim. Ao todo havia 239 pessoas no avião, 227 passageiros e 12 tripulantes. Curiosamente, 2 passageiros embarcaram com passaportes roubados. Segundo as investigações, tinham sido roubados 2 meses antes do voo. O voo começou muito tranquilo como qualquer outro. O avião estava funcionando perfeitamente e o controle e cabine estavam sem nenhum problema. Porém, depois de 1 hora, entre 1h19 da manhã, o avião chegava entre a fronteira Malásia e Vietnã. É importante saber que sempre que o avião sai do território nacional e entra em outro, ocorre o procedimento chamado transferência de tráfego aéreo, que seria a comunicação com o solo para terem segurança no voo. O avião usa o transponder para ter esses acessos de comunicação, e o transponder não pode ser desligado enquanto o avião estiver no ar. Bem, voltando para a transferência de controle, sempre que o avião entra em outro território, eles se despedem da cabine de país que está saindo e rapidamente entram em contato com a cabine do país que está entrando. Nessa hora, o operador da Malásia deu boa noite para a cabine do avião, avisando que iria desligar a comunicação com eles. Então o piloto Zahari respondeu: "Boa noite, voo Malásia 370. E essa foi a última comunicação do voo Malásia. Entretanto, os operadores do solo do Vietnã não conseguiram entrar em contato com o avião, pois ele nem ao menos apareceu nos radares deles, algo que não conseguiam entender o que estava acontecendo. Cada avião contém 2 transponders de comunicação, e ambos estavam desligados, o que parecia que o avião tinha desaparecido. Apesar dos operadores da Malásia terem encerrado a comunicação com o voo, conseguiram detectar que o radar primário deles ainda tinha contato. Esse radar não depende do transponder para funcionar, e sim do eco e sons da antena. E foi nesse momento que o que seria de mais estranho aconteceu. O avião
deu uma volta a 180 graus voltando para a Malásia. Isso aconteceu após o transponder ser desligado. E não havia dado nem 3 minutos do último contato com o voo. Os outros 3 sistemas de comunicação também haviam sido desligados, sobrando apenas o satélite, onde perceberam que o avião ficou no ar por mais 7 horas após todas as comunicações serem cortadas. Geralmente, quando algo de muito estranho acontece assim, são usados os caças, aviões militares, para irem e verificar o que está acontecendo no momento. Porém, nesse caso, o avião, quando fez a volta, começou a sobrevoar exatamente na fronteira entre a Malásia e a Tailândia. Então a conexão entre o avião e o solo de ambos apareciam e logo desligava, posto que possivelmente os territórios estavam passando a bola para outro resolver e vice-versa. Depois disso, o avião fez uma curva para a direita, e mais adiante ele curva para a esquerda, e finalmente desaparece, e nunca mais é visto. Após essa rota perfeita, já se percebeu e descartou-se qualquer possibilidade de falha mecânica no avião, pois esse trajeto de retorno, forçosamente o avião teria que estar sendo pilotado ou programado antes para fazer aquilo. Também qualquer tipo de despressurização para matar os passageiros seria descartada, com a utilização das máscaras de oxigênio, algo que não ocorreu. Após esse incidente, mais de 20 países participaram das investigações para encontrar o avião ou destroços que pudessem ajudar a solucionar o caso e descobrir o que realmente aconteceu. Mesmo com aviões e navios de busca, o avião nunca foi encontrado, tornando assim um dos maiores mistérios de aviões. Após tudo isso acontecer, em 2015, umas pessoas que estavam na ilha de Reunião, próximo a Madagascar, encontraram um pedaço de algo que parecia uma asa de avião, no qual relacionaram por conta de um número de série que havia. Segundo os relatos, era esse mesmo avião. Alguns outros pedaços estranhos foram encontrados em locais próximos à ilha de Madagascar, porém só 3 deles foram realmente confirmados como parte do avião. Lembram que no começo falei sobre algumas peças modificadas na asa do avião? Pois então, curiosamente, essas 3 partes confirmadas eram da asa direita. Depois de tudo isso, muitas teorias sobre esse caso surgiram. A primeira delas foi relacionada com os 2 passageiros que estavam com os passaportes roubados. Eles eram 2 iranianos. Acharam que este seria algum tipo de atentado. Porém, quando investigaram mais a fundo, descobriram que os 2 também estavam com as passagens compradas para mais um voo para a Alemanha, e que haviam parentes à sua espera. Então, o que levou a perceber que apenas queriam migrar ilegalmente. A segunda teoria seria que o próprio piloto teria sequestrado o avião. Bem, para entender essa teoria, temos que conhecer um pouco sobre o piloto. Ele se chamava Zaharieh Hamadieh Shah. Ele tinha 53 anos e era bem experiente. Sua carreira começou em 1981, e ele era muito respeitado pela aviação. Além de ser o piloto, ele era um cara muito ativo também nas redes, tendo um canal no YouTube falando sobre coisas de avião. Porém, os amigos pessoais dele afirmam que nos últimos dias ele andava muito quieto, coisa que não era normal. Ele também havia se separado e a relação com sua família não andava das melhores, sendo que ele se recusava até a ir para a terapia de casal que propuseram na época. Então o que se sugeriu é que tudo seria um plano do piloto para um atentado de suicídio. Com as informações anteriores, juntaram com mais algumas suspeitas a isso, que seria, logo que o avião fez a volta para ir para o Índico, ele acabou passando por uma ilha de Penang, que seria bem onde ele nasceu, relacionando isso com quem iria se despedir do lugar pela última vez. E para deixar as coisas mais ligadas ao piloto, quando investigaram o sistema de simulação em sua casa, perceberam que ele havia deletado muitas das simulações que fez, algo que não era comum de se fazer. E em seguida, perceberam que entre essas simulações apagadas, havia um trajeto que era muito parecido com o voo 370, onde ele passava pela Malásia e também pelo Índico. Mesmo assim,
as autoridades acharam fraco o argumento, e que isso não comprovava de fato que ele teria algo a ver com o sumiço do avião, sendo que poderia ser apenas uma de suas simulações de testes e que também a rota não era totalmente igual ao fato ocorrido, e que para isso ter ocorrido, ele também teria que ter rendido o copiloto na cabine, fazendo assim talvez sua primeira vítima. Investigaram também o copiloto. Seu nome era Faria Abdul Hamid. Ele estava na aviação desde 2007, e segundo a equipe técnica da aviação, esse era o seu primeiro voo oficial sem um instrutor. Ele foi descrito como alguém sério e responsável, porém uma informação diferente surgiu quando descobriram que em um de seus voos ele quebrou um protocolo levando 2 mulheres para a cabine dos pilotos, talvez para se exibir ou algo do tipo, mas também não havia nada que ligasse ele ao possível atentado. A terceira teoria seria acidente técnico. Quando fizeram as pesquisas com vários especialistas, eles afirmaram que haviam 2 possibilidades de ter acontecido algo técnico, pois para um avião perder mais de 3 comunicações daquele jeito, só se ele fosse desintegrado por completo, o que não foi o caso. O segundo modo seria se ele pegasse fogo, oferecendo falha na comunicação. Porém isso seria rapidamente visto pela equipe do solo, sendo que acionaria não só o oxigênio para a fumaça, quando também o alerta de segurança para a cabine, fazendo com que houvesse pouso de emergência no local. O que também não aconteceu, sendo que em menos de 3 minutos de comunicação com a equipe, o piloto não falou que estava acontecendo nada de errado. E em seguida, o avião sobrevoou toda a Malásia quando fez a volta e se dirigiu ao Oceano Índico, não havendo nenhuma tentativa de pouso no aeroporto mais próximo. A quarta teoria seria um possível ataque hacker do sistema, no qual o avião é comandado por fora e levado com uma espécie de controle remoto. Porém, essa teoria foi descartada mais tarde, por não ter nenhuma evidência plausível. Mas não podemos esquecer que na época do incidente já havia tecnologia para isso acontecer. A quinta teoria também seria em relação a um passageiro malaio, de 29 anos. Ele era engenheiro aeronáutico. Apesar de sua experiência em aeronaves executivas, as autoridades acreditaram que ele poderia ter conhecimento técnico sobre os sistemas de comunicação do Boeing 777 e talvez tenha tentado algum sequestro. Uma coisa importante para falar é que mais tarde foi revelado que o avião levava baterias de lítio em sua bagagem, o que surgiu outra teoria que o suposto atentado ocorreu por alguém que queria acessar a essas bagagens, mas também foi algo que não foi comprovado. Bem, até hoje esse caso segue um mistério, sendo que nem o avião e nem as pessoas que estavam no mesmo foram encontradas. Peritos de avião comentaram também sobre as tais partes encontradas sobre aquelas ilhas, e não conseguiam chegar em nenhum consenso como partes poderiam aparecer em pedaços em ilhas, sendo que o próprio avião nunca foi encontrado, e que apenas 3 daquelas partes realmente foram confirmados como do própria asa do avião. E você, tem alguma teoria diferente sobre o caso? Deixe sua opinião nos comentários. Esse foi mais um vídeo do canal Acervo Virtual Geek.